Em um mundo onde a vigília domina nossas vidas, o sono permanece como um enigma escondido na sombra da noite. A cada dia, milhões de pessoas mergulham na penumbra do descanso, mas os segredos que abriga o ato de dormir são um tema de grande interesse. Este momento de aparente inatividade é, na verdade, um processo fascinante e complexo, que pode influenciar profundamente nossa saúde e bem-estar. Hoje, convidamos você a uma viagem de descoberta através das camadas ocultas do sono humano. Desde tempos imemoriais, o sono tem sido considerado uma ponte entre o físico e o espiritual. Culturas antigas, como os egípcios e os gregos, interpretavam o sono como um reflexo da alma, uma porta aberta para outros mundos. Os sonhos eram vistos como mensagens dos deuses ou visões do futuro. A forma como essas crenças ancestrais moldaram nossa compreensão do sono na atualidade é um tema de constante estudo. À medida que exploramos essa jornada, descobriremos que o sono é muito mais do que uma simples pausa em nossas atividades diárias. É um estado de existência cheio de mistérios e segredos que ainda estamos tentando desvendar. Imagine um mundo onde o sono não é apenas um ato biológico, mas uma experiência profundamente significativa que conecta a mente, o corpo e a alma. Ao longo da história, o sono tem sido tema de inúmeras pesquisas e teorias. No entanto, apesar dos avanços na ciência, permanece como uma das fronteiras menos compreendidas da biologia humana. A cada noite, quando fechamos os olhos, embarcamos em uma jornada interna que nos leva a lugares desconhecidos, onde a lógica se dissolve e a criatividade floresce. A questão sobre o que acontece em nosso cérebro durante esse tempo, e como é possível que um estado tão passivo possa ser tão vital para nosso bem-estar, é um tema de grande interesse. A resposta a essas perguntas nos leva à descoberta de nosso relógio biológico, um sistema interno que regula não apenas o sono, mas também uma multidão de funções vitais. Este relógio, conhecido como ritmo circadiano, é um mecanismo surpreendente que se adapta aos ciclos de luz e escuridão do ambiente. Ao longo do dia, nosso corpo se prepara para o sono, liberando hormônios como a melatonina, que nos ajudam a relaxar e a entrar nesse estado misterioso. A questão sobre o que ocorre quando esse relógio se desajusta é um tema de constante análise. Em um mundo onde as luzes brilhantes e os dispositivos eletrônicos nos cercam, o equilíbrio de nosso ritmo circadiano é ameaçado. A forma como isso afeta nossa saúde e nossa capacidade de sonhar é um tema de grande interesse. Adentrando mais no vasto universo do sono, encontramos uma paisagem intrigante, cheia de fases e ciclos. Durante o sono, passamos por diferentes etapas que são cruciais para nossa recuperação física e mental. Desde o sono leve, onde nosso corpo começa a relaxar e a se desconectar do ambiente, até o sono REM, movimento ocular rápido, onde a atividade cerebral se assemelha à vigília e os sonhos se desdobram em toda a sua complexidade. Cada fase desempenha um papel vital na manutenção de nossa saúde. Por exemplo, o sono profundo é essencial para a reparação celular e a consolidação da memória. A questão sobre se você já acordou se sentindo mais cansado do que estava antes de dormir, pode ser um indicativo de que não alcançou as fases adequadas de sono. Os sonhos em si são outro aspecto fascinante dessa experiência noturna. Frequentemente nos deparamos com situações surrealistas, personagens estranhos e cenários que desafiam a lógica. A questão sobre o que significam esses sonhos, se são uma janela para nosso subconsciente, ou simplesmente um subproduto da atividade cerebral, é um tema de constante estudo. A ciência tem tentado desvendar o significado dos sonhos, desde as teorias de Freud que os considerava manifestações de desejos reprimidos, até as investigações modernas que sugerem que podem ser uma forma de processar emoções e experiências. Nesse diálogo entre o consciente e o inconsciente, o sonho se torna um laboratório de criatividade. A questão sobre se poderia ser que as grandes ideias e descobertas surgem no silêncio da noite é um tema de grande interesse. À medida que avançamos nesta jornada, é inevitável nos perguntarmos se o sono é a última fronteira do conhecimento humano.
Em nosso mundo moderno, onde a tecnologia avança a passos largos, o sono começou a ser objeto de estudo em uma escala sem precedentes. Pesquisadores de todo o mundo estão desvendando os segredos do sono, utilizando ferramentas como a eletroencefalografia para observar a atividade cerebral em tempo real. Esses avanços não apenas nos ajudam a compreender melhor o sono, mas também nos fornecem informações valiosas sobre seu impacto em nossa saúde. É fascinante pensar que, ao estudar o que ocorre enquanto dormimos, podemos aprender mais sobre como viver melhor durante nossas horas de vigília. No entanto, apesar desses avanços, a relação entre o sono e a saúde continua sendo um terreno repleto de perguntas. A privação do sono, por exemplo, tem sido relacionada a uma variedade de problemas de saúde, desde distúrbios do humor até doenças crônicas como diabetes e hipertensão. A falta de sono não apenas afeta nosso desempenho diário, mas também pode ter consequências devastadoras a longo prazo. Nesse contexto, enfrentamos um dilema. Em um mundo que nunca para, a forma como podemos priorizar o sono em nossas vidas é um tema de constante análise. A tecnologia, que uma vez prometeu melhorar nosso descanso, agora se tornou uma espada de dois gumes. Os dispositivos que carregamos em nossos bolsos emitem uma luz azul que interfere na produção de melatonina, dificultando que nossos corpos se preparem para o sono. À medida que a tela de nosso telefone brilha na escuridão, nos encontramos presos em um ciclo de estimulação que nos afasta do descanso reparador. A questão sobre se é possível que a mesma tecnologia que nos conecta também nos desconecte de um dos aspectos mais essenciais de nossa existência é um tema de grande interesse. Enquanto refletimos sobre esses desafios contemporâneos, é essencial lembrar que o sono é um fio vital que une nossa saúde física, mental e emocional. Nos oferece não apenas descanso, mas também a oportunidade de curar e rejuvenescer. Desde os antigos rituais de sono, até as modernas práticas de higiene do sono, a humanidade tem buscado maneiras de melhorar essa experiência. A questão sobre quais estratégias podemos adotar para garantir que nossas noites estejam cheias de descanso reparador pode encontrar resposta na simplicidade dos hábitos. Estabelecer uma rotina, criar um ambiente propício para dormir e desconectar-se da tecnologia antes de ir para a cama. Ao concluir nosso primeiro capítulo, arranhamos a superfície de um tema vasto e fascinante. O sono, um complexo cenário que se desdobra na penumbra da noite, é uma viagem de descoberta que nos convida a explorar seus segredos. Desde as crenças ancestrais que o cercam até a ciência moderna que o estuda, cada camada revela um aspecto novo de nossa existência. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, nos concentraremos nas origens do sono e nas primeiras teorias que estabeleceram as bases de seu estudo científico. A questão sobre o que os antigos gregos e as culturas orientais sabiam sobre o sono que ainda tem um forte impacto em nossas vidas hoje é um tema de grande interesse. Prepare-se para uma viagem no tempo que nos levará a explorar as raízes do sono humano. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo do sono, é fundamental explorar as raízes de nossas compreensões atuais. As primeiras teorias sobre o sono, que emergiram em civilizações antigas, lançaram as bases para o que hoje entendemos como um processo vital e complexo. Desde os antigos gregos até as culturas orientais, cada civilização trouxe uma perspectiva única que refletia não apenas seu conhecimento, mas também suas crenças e valores. A forma como algo tão essencial como o sono tem sido objeto de tantas interpretações ao longo do tempo, é um tema de grande interesse. Na antiga Grécia, o sono era interpretado como um fenômeno sagrado, um estado que transcendia a mera fisiologia. Filósofos como Aristóteles e Platão se aprofundaram no mistério dos sonhos, considerando-os portas para a compreensão da alma e do universo. Aristóteles, em sua obra sobre o sono e a vigília, propôs que o sono era um estado de percepção distinta, onde a alma se libertava das amarras do corpo. Para ele, os sonhos eram um reflexo da realidade, visões que ofereciam uma conexão com o tangível e o intangível. Essa abordagem filosófica abria uma janela para a introspecção, sugerindo que, no sono, o ser humano poderia encontrar respostas para questões existenciais. Mas não apenas os gregos contemplavam o sono sob uma perspectiva filosófica, as culturas orientais também ofereceram visões fascinantes.
No Antigo Egito, por exemplo, o sono era considerado um meio de comunicação com os deuses. Os egípcios documentavam seus sonhos em hieróglifos, acreditando que podiam prever o futuro. O deus Thoth, patrono da sabedoria e da escrita, era invocado para interpretar os sonhos, o que sublinhava sua importância na vida cotidiana e espiritual das pessoas. Ao mesmo tempo, na antiga China, o sono era estudado no contexto da medicina tradicional. Os médicos da época acreditavam que o equilíbrio do yin e do yang influenciava a qualidade do sono. Entendia-se que um sono reparador era vital para manter a saúde e o bem-estar. As técnicas de acupuntura e as ervas eram utilizadas para tratar distúrbios do sono, refletindo uma compreensão holística do corpo e da mente. À medida que avançamos pela história, encontramos que as ideias sobre o sono continuaram a evoluir. Na Idade Média, a noção dos sonhos experimentou uma mudança significativa. As interpretações tornaram-se mais místicas e religiosas, com um foco na ideia de que os sonhos eram mensagens divinas ou visões proféticas. Essa percepção levou à criação de manuais de sonhos que tentavam decifrar o significado das imagens oníricas. A questão sobre o significado de nossos próprios sonhos tem sido um tema recorrente ao longo da história, o que demonstra a contínua fascinação do ser humano pelo mundo do sonho. Na época do Renascimento, o estudo do sono começou a tomar um rumo mais científico. Os pensadores começaram a questionar as crenças tradicionais e a buscar explicações mais racionais. Um dos grandes pensadores dessa época, René Descartes, propôs que o sono era um estado análogo à loucura, onde a mente poderia ser enganada. Essa abordagem crítica marcou o início de uma mudança em direção a uma compreensão mais empírica do sono, embora as explicações continuassem limitadas durante vários séculos. Durante o século XIX, o sono tornou-se um objeto de estudo mais sistemático. Com o avanço da ciência e da medicina, os pesquisadores começaram a explorar o sono sob uma perspectiva fisiológica. A invenção do eletroencefalograma, EEG, na década de 1920, permitiu que os cientistas observassem a atividade elétrica do cérebro durante o sono. Esse avanço revolucionário foi fundamental para desvendar os mistérios das distintas fases do sono e suas funções. Assim, o sono, que antes havia sido considerado um fenômeno exclusivamente espiritual ou místico, começou a ser visto como um processo biológico que exigia uma análise mais rigorosa. No entanto, não devemos esquecer que, apesar desses avanços, muitas perguntas sobre o que realmente ocorre em nosso cérebro enquanto sonhamos e por que precisamos dormir, permaneceram sem resposta. Essas interrogações levariam os cientistas a aprofundar ainda mais o estudo do sono, buscando desvendar os segredos que permanecem ocultos na escuridão da noite. A transição para o século XX trouxe consigo um interesse renovado pelo sono. Os estudos sobre os efeitos da privação do sono começaram a ganhar destaque. Pesquisadores como Nathaniel Kleitman e William Demants realizaram experimentos pioneiros que revelaram a relação entre o sono e a saúde. Suas descobertas lançaram as bases para a compreensão moderna do sono e sua importância na vida cotidiana. À medida que a ciência avançava, também avançavam nossas percepções culturais sobre o sono. Em muitas sociedades contemporâneas, o sono se tornou um símbolo de produtividade e sucesso. A ideia de dormir menos para realizar mais permeou nossa cultura, muitas vezes às custas de nossa saúde. No entanto, a ciência demonstrou que o sono é essencial não apenas para nosso bem-estar físico, mas também para nossa saúde mental e emocional. Hoje em dia, entendemos que o sono não é um luxo, mas uma necessidade. A pesquisa revelou que durante o sono, o cérebro realiza processos vitais, consolida memórias, processa informações e repara células. Cada fase do sono tem um propósito específico, seja a fase de movimento ocular rápido, onde ocorrem os sonhos mais vívidos, ou o sono profundo, crucial para a restauração física. A compreensão das origens do sono, desde as teorias antigas até a ciência moderna, nos oferece uma perspectiva valiosa sobre sua importância em nossas vidas. Nos lembra que o sono tem sido objeto de curiosidade e estudo ao longo da história, e que cada cultura contribuiu para a construção de nosso conhecimento atual. As lições do passado são um farol que ilumina nosso caminho para o futuro.
Assim, ao explorar o passado, nos preparamos para abordar um tema crucial no próximo capítulo: o relógio interno que rege nossos padrões de sono. A questão sobre quais mecanismos biológicos controlam nosso ciclo de vigília e sono e como o ambiente influencia nosso descanso é um tema de grande interesse. Ao nos aprofundarmos no fascinante mundo dos ritmos circadianos, descobriremos como esse relógio interno é fundamental para a saúde e o bem-estar. No próximo capítulo, desvendaremos os segredos que nosso corpo guarda sobre o tempo, marcando o compasso de nossas vidas em um ciclo interminável de vigília e sono. Essa busca por respostas sobre a natureza do sono nos leva a um aspecto fundamental de nossa biologia: o relógio interno que marca cada um de nossos dias. Esse relógio, conhecido como ritmo circadiano, é um fascinante mecanismo que regula nossos ciclos de sono e vigília, e que tem sido objeto de estudo por parte dos cronobiólogos nas últimas décadas. Ao adentrarmos neste capítulo, descobriremos como esse relógio interno não apenas afeta nossa qualidade de sono, mas também cada aspecto de nossa vida diária. Os ritmos circadianos são ciclos biológicos que se repetem aproximadamente a cada 24 horas. Esse termo, derivado do latim circa, que significa ao redor, e diem, que significa dia, nos convida a explorar como nosso organismo se sincroniza com o ciclo natural do dia e da noite. A questão sobre quais mecanismos biológicos tornam possível essa surpreendente sincronização reside em um pequeno grupo de células em nosso cérebro, situadas em uma região chamada núcleo supraquiasmático, que atua como marcapasso mestre de nossos ritmos. Esse núcleo recebe sinais de luz através de nossos olhos, o que nos permite ajustar nosso relógio interno em função da luz solar. Mas os ritmos circadianos não regulam apenas o sono. Eles influenciam uma variedade de funções biológicas, desde a liberação de hormônios até a temperatura corporal e o metabolismo. Imagine que seu corpo é como uma orquestra sinfônica. Cada instrumento deve tocar em perfeita harmonia para criar uma melodia. O núcleo supraquiasmático é o maestro dessa orquestra, garantindo que cada parte do corpo esteja sincronizada com o ritmo diário. A questão sobre o que acontece quando essa sinfonia é interrompida é um tema de grande interesse. Os cronobiólogos identificaram que a desincronização de nossos ritmos circadianos pode resultar em problemas significativos de saúde. Por exemplo, a privação de sono e o trabalho noturno têm sido associados a um aumento no risco de doenças metabólicas, cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Estudos demonstraram que pessoas que trabalham em turnos noturnos têm uma maior incidência de distúrbios como diabetes e obesidade, o que evidencia a importância de manter esse relógio interno em sintonia com o ciclo natural do dia. Além disso, a modernidade trouxe consigo um inimigo insidioso: a luz artificial. As telas de nossos dispositivos eletrônicos emitem luz azul, que pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. A questão sobre por que é mais difícil dormir após passar horas em frente a uma tela se deve ao fato de que nossos cérebros, enganados por essa luz, acreditam que ainda é dia. A melatonina, produzida pela glândula pineal em resposta à escuridão, desempenha um papel crucial na regulação do sono. Durante a noite, os níveis de melatonina aumentam, preparando nosso corpo para descansar. No entanto, se nossos ritmos circadianos estão alterados, a produção de melatonina pode ser afetada, levando a problemas de insônia e a uma qualidade de sono deficiente. Este é um ciclo vicioso que muitos de nós enfrentamos na era digital, onde a luz brilhante de nossos dispositivos pode prolongar a vigília e dificultar o descanso. Os cronobiólogos têm estado na vanguarda da pesquisa sobre como esses ritmos afetam nossas vidas. Através de estudos meticulosos e experimentos inovadores, começaram a desvendar os segredos de nosso relógio biológico. Por exemplo, o Dr. Franz Halberg, um dos pioneiros no estudo dos ritmos circadianos, introduziu o termo cronobiologia e realizou pesquisas que demonstraram que os ritmos biológicos são essenciais para o bem-estar humano. Suas descobertas levaram a uma maior compreensão de como o sono e a vigília estão interconectados. A pesquisa em cronobiologia também concedeu uma nova abordagem aos tratamentos de distúrbios do sono. A terapia de luz, por exemplo, é utilizada para ajudar pessoas com distúrbios do sono a restabelecer seu ritmo circadiano.
Expor-se à luz brilhante pela manhã pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles que lutam contra a insônia ou a depressão sazonal. Ao restabelecer o ciclo natural de luz e escuridão, pode-se melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, a saúde em geral. Mas a influência dos ritmos circadianos vai além do sono. Estudos recentes demonstraram que também podem afetar nosso desempenho cognitivo e físico. A questão sobre por que você se sente mais alerta e concentrado em certos momentos do dia não é pura coincidência. A cronobiologia demonstrou que os picos de alerta e atenção frequentemente coincidem com nossas horas mais produtivas, que geralmente se alinham com a luz solar. As empresas estão começando a reconhecer esses padrões e estão ajustando os horários de trabalho para maximizar a produtividade de seus funcionários, o que sublinha ainda mais a importância de entender nosso relógio interno. A pesquisa também começou a explorar como os ritmos circadianos afetam nossas emoções. A depressão, a ansiedade e outros distúrbios do humor foram relacionados à disrupção de nossos ritmos biológicos. O conhecimento dessas conexões levou a novas estratégias no tratamento dessas condições, focando em restaurar o equilíbrio em nosso relógio interno. À medida que aprofundamos o estudo dos ritmos circadianos, também se torna evidente que a cultura e o ambiente podem influenciar nosso relógio biológico. Diferentes sociedades podem ter padrões de sono distintos, dependendo de seus estilos de vida e tradições. Em algumas culturas, o descanso durante o dia é comum e é praticado como uma forma de aumentar a produtividade e o bem-estar geral. Nesse sentido, o relógio interno é também uma construção social, que se adapta e responde às necessidades e costumes de cada comunidade. No entanto, nem tudo está perdido. A ciência nos oferece ferramentas para melhorar nossa relação com o sono e o ritmo circadiano. A criação de hábitos saudáveis como manter um horário de sono regular, limitar a exposição à luz azul à noite e criar um ambiente propício para o descanso são passos fundamentais. A prática da meditação e da atenção plena também se mostrou benéfica para regular o sono e reduzir o estresse, o que por sua vez pode ajudar a harmonizar nosso relógio interno. Por fim, enquanto exploramos o impacto dos ritmos circadianos, não podemos deixar de lado o futuro dessa ciência. A pesquisa em cronobiologia está em constante evolução, e os avanços tecnológicos nos permitem estudar o sono e os ritmos biológicos de maneiras que antes eram inimagináveis. Desde dispositivos portáteis que monitoram nossos padrões de sono até aplicativos que sugerem mudanças em nossa rotina diária, o futuro promete uma nova compreensão de como esses ritmos afetam nossa saúde e bem-estar. Em conclusão, o relógio interno que todos carregamos dentro de nós não é apenas um mecanismo de regulação do sono, mas um condutor de nossa saúde física, mental e emocional. Os ritmos circadianos são um lembrete de que estamos interconectados com o mundo natural, e que o respeito por esses ciclos pode nos guiar em direção a uma vida mais equilibrada e saudável. À medida que avançamos em nossa exploração do sono, nos aprofundaremos no cérebro adormecido e nas fases do sono, onde descobriremos como cada etapa do descanso desempenha um papel crucial em nosso bem-estar. A questão sobre se estamos prontos para desvendar o mistério das fases do sono é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo do sono, é crucial entender que não é um estado homogêneo. Após a tranquilidade da noite, o cérebro embarca em uma jornada extraordinária através de diversas fases que, embora pareçam simples, são na verdade complexas e essenciais para nosso bem-estar físico e mental. A questão sobre o que ocorre em nossa cabeça enquanto descansamos, e como é possível que um simples ato de fechar os olhos possa ser uma viagem tão intrincada, é um tema de grande interesse. O sono se divide em duas grandes categorias: o sono não REM, NREM, e o sono de movimento ocular rápido, REM. Durante uma noite típica, passamos por várias etapas dessas duas categorias, criando um ciclo que se repete várias vezes. Este ciclo, que dura aproximadamente 90 minutos, é a chave para compreender como cada fase do sono contribui para a nossa saúde. Começamos com as fases do sono NREM. Esse tipo de sono se subdivide em 3 etapas, N1, N2 e N3.
A primeira dessas etapas, N1, é a transição entre a vigília e o sono. É um período leve, onde nos encontramos em um estado de semiconsciência. Aqui, o cérebro começa a desacelerar sua atividade, e com isso, nossos músculos se relaxam. É comum experimentar sensações estranhas, como quedas ou sacudidas repentinas. A questão sobre por que ao despertar de um sono leve sentimos às vezes que estávamos caindo é uma resposta do nosso corpo à transição entre estar acordado e dormir. À medida que descemos nas profundezas do sono, entramos na etapa N2, onde passamos aproximadamente 50% da nossa noite. Aqui, o cérebro entra em um estado mais profundo de descanso. A atividade cerebral se reduz ainda mais, e ocorrem o que são conhecidos como fusos do sono e complexos K. Esses padrões de atividade cerebral são fascinantes, pois acredita-se que desempenham um papel crucial na consolidação da memória. Isso mesmo, enquanto dormimos, nosso cérebro está trabalhando arduamente para organizar e armazenar informações, conectando as memórias do dia anterior. É interessante imaginar que cada vez que fechamos os olhos nossa mente está em uma intensa sessão de estudo e organização. Finalmente chegamos à etapa N3, o sono profundo. Aqui é onde a mágica realmente começa. Nesta fase, o cérebro produz ondas delta, que são ondas cerebrais de baixa frequência e alta amplitude. Este é o sono reparador, o momento em que o corpo se repara e rejuvenesce. Durante esta etapa, a liberação de hormônios de crescimento se intensifica, contribuindo para a regeneração celular e o fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, a profundidade do sono N3 não é apenas importante para o corpo, também influencia nosso estado mental. A falta de sono profundo pode levar a problemas de concentração, irritabilidade e um aumento do estresse. A sensação de despertar após uma boa noite de sono profundo é como se o mundo voltasse a ganhar vida. Após passar por essas fases do sono NREM, o cérebro se prepara para a fase REM, que se caracteriza por movimentos oculares rápidos e uma atividade cerebral semelhante à vigília. Esta fase, que aparece pela primeira vez aproximadamente 90 minutos após adormecermos, é fundamental para nosso bem-estar emocional e cognitivo. Durante o sono REM, os sonhos mais vívidos ocorrem, e acredita-se que esta fase esteja intimamente relacionada ao processamento emocional e à consolidação da memória. Pesquisadores descobriram que o sono REM ajuda a lidar com o estresse e a resolver problemas, o que é essencial para nossa saúde mental. A questão sobre se você já acordou de um sonho surpreendentemente vívido e se sentiu inspirado pela clareza de seus pensamentos é um tema de grande interesse. Isso é graças ao sono REM. É impressionante pensar que, ao longo da noite, passamos por esses ciclos de sono entre 4 e 6 vezes. Cada fase, cada ciclo, é um componente vital do quebra-cabeça que compõe nossa saúde. A interconexão entre as fases do sono NREM e REM cria uma sinfonia de descanso que equilibra nosso corpo e nossa mente. A questão sobre o que ocorre quando esse ciclo é interrompido é um tema de constante análise. A privação do sono, a interrupção dessas fases essenciais, pode ter consequências devastadoras. A falta de sono adequado pode aumentar o risco de doenças crônicas, afetar a saúde mental e diminuir nossa capacidade de concentração e criatividade. Em nossa vida cotidiana, isso se traduz em uma diminuição da produtividade, uma maior irritabilidade e uma deterioração geral do bem-estar. É um lembrete poderoso de que o sono não é apenas um luxo, mas uma necessidade biológica fundamental. Os cientistas têm estudado a importância das fases do sono através de diversas pesquisas. Um dos estudos mais notáveis foi realizado por Matthew Walker, um renomado neurocientista do sono. Walker demonstrou que o sono não apenas influencia nossa saúde física, mas também afeta nossa longevidade. Em seu livro Por que Dormimos, ele argumenta que a falta de sono pode estar relacionada a doenças como diabetes, hipertensão e até mesmo certos tipos de câncer. Esse conhecimento nos leva a uma pergunta crucial. A questão sobre se estamos priorizando o sono em nossas vidas diárias é um tema de grande interesse. Em um mundo onde a cultura da produtividade muitas vezes sacrifica horas de sono, é vital lembrar a importância de cada fase do sono. A ciência nos ensinou que o sono não é apenas um estado de repouso,
mas um processo ativo que requer atenção e cuidado. A qualidade do sono que obtemos pode ser afetada por diversos fatores, como estresse, dieta e exposição à luz artificial. Mas também temos o poder de influenciar nossa qualidade de sono. Por exemplo, estabelecer uma rotina de sono, criar um ambiente propício para descansar e limitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir, são passos que podem nos ajudar a otimizar nossas fases de sono. Assim, enquanto nos mergulhamos na compreensão das fases do sono, é essencial lembrar que cada noite é uma oportunidade para nos revitalizarmos, para curar e para nos prepararmos para os desafios do dia seguinte. Ao compreender a função de cada fase, podemos aprender a cuidar melhor de nosso corpo e mente, garantindo que estamos em nossa melhor forma. No próximo capítulo, exploraremos o impacto profundo que essas fases do sono tiveram na psicologia e na neurociência, e como pioneiros como Sigmund Freud e os pesquisadores modernos revolucionaram nossa compreensão do sono. À medida que avançamos, descobriremos como esses estudos revelaram não apenas a importância do sono, mas também os mistérios dos sonhos, um fenômeno que fascinou a humanidade ao longo da história. Prepare-se para adentrar no enigma dos sonhos, onde a realidade e a fantasia se entrelaçam em uma dança cativante. A exploração das fases do sono nos proporcionou uma visão inestimável de como esse fenômeno afeta nossa saúde e bem-estar. A questão sobre as mentes brilhantes que iluminaram o caminho para nossa compreensão do sono é um tema de grande interesse. Essa busca para desvendar os segredos do sono não foi uma jornada solitária. Desde os primórdios da psicanálise até as últimas pesquisas em neurociência, uma série de pioneiros deixou sua marca neste fascinante campo. A jornada começa no final do século XIX com Sigmund Freud, um nome que tem um forte impacto na história da psicologia. Freud, o pai da psicanálise, não apenas nos ensinou sobre a importância do inconsciente, mas também explorou a dimensão onírica da mente humana. Em sua obra seminal A Interpretação dos Sonhos, publicada em 1900, Freud postulou que os sonhos são uma janela para nossos desejos reprimidos e conflitos internos. Para ele, cada sonho é um símbolo, um cenário complexo que revela o que a mente consciente se esforça para ocultar. Imagine um labirinto de pensamentos e emoções, onde os sonhos são as pistas que nos levam à saída. Freud acreditava que, ao analisar esses sonhos, poderíamos descobrir as verdades ocultas de nossa psique. Essa ideia revolucionária abriu a porta para a interpretação dos sonhos, e embora hoje em dia suas teorias sejam objeto de debate, sua influência perdura. Freud nos ensinou que o sonho não é simplesmente uma fuga da realidade, mas uma rica fonte de compreensão sobre nós mesmos. No entanto, o campo do sono não parou por aí. À medida que o século XX avançava, a ciência começou a se aprofundar nessa complexidade. Na década de 1950, uma mudança radical ocorreu graças à pesquisa em neurociência. Uma equipe de cientistas, entre eles Nathaniel Kleitman e Eugenia Serinsky, lançou as bases para o que hoje conhecemos como a classificação das fases do sono. Seus experimentos, que envolviam o uso de eletroencefalogramas, revelaram que o sono não é um estado homogêneo, mas uma série de fases distintas que alternam ao longo da noite. Kleitman e Serinsky descobriram que durante o sono, o cérebro passa por ciclos de sono de movimento ocular rápido e sono não REM. Essa descoberta foi um marco que transformou nossa compreensão do sono. O sono REM, em particular, foi associado à atividade onírica e demonstrou desempenhar um papel crucial na consolidação da memória e no aprendizado. Pensar no sono REM é pensar em um cinema onde a mente projeta seus próprios filmes, repletos de imagens e emoções que, embora abstratas, são essenciais para nosso bem-estar psicológico. A forma como esses avanços se conectam com nossas vidas cotidianas é um tema de grande interesse. A neurociência demonstrou que a falta de sono REM pode ter consequências significativas. A questão sobre por que nos sentimos irritáveis ou desorientados após uma noite de pouco sono é um tema de constante análise. A ciência nos diz que isso não é apenas um capricho. O sono REM é essencial para processar e armazenar memórias, regular nossas emoções e fomentar a criatividade.
Assim, da próxima vez que você acordar após uma noite de sono agitado, lembre-se de que seu cérebro esteve trabalhando arduamente, mesmo que você não estivesse ciente disso. Com o passar dos anos, outros pesquisadores continuaram a desvendar os segredos do sono. Alan Rechtschaffen, por exemplo, realizou estudos pioneiros sobre a privação do sono que revelaram as consequências devastadoras de não dormir o suficiente. Seus experimentos com ratos mostraram que a privação do sono não apenas afeta o comportamento, mas também pode ser letal. Essas descobertas ressaltam a importância vital do sono em nossa vida diária, tornando-o um aliado indispensável para nossa saúde física e mental. No novo milênio, a neurociência do sono avançou a passos largos. Pesquisas recentes exploraram o papel do sono na saúde cerebral e na prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Estudos demonstraram que durante o sono, o cérebro elimina toxinas acumuladas durante o dia, o que sugere que dormir não é apenas reparador, mas também um ato de limpeza vital para nossos neurônios. Essa descoberta levou os cientistas a se perguntarem se a falta de sono poderia ser um fator de risco em doenças que afetam a cognição e a memória. Além disso, a pesquisa contemporânea começou a desmascarar o impacto das tecnologias modernas em nossos padrões de sono. Com o advento de dispositivos como smartphones e tablets, a exposição à luz azul alterou nossos ciclos de sono naturais. Isso levanta uma pergunta crucial. A forma como o ambiente tecnológico se relaciona com nossa capacidade de descansar adequadamente é um tema de grande interesse. A ciência nos alerta que o uso excessivo de telas antes de dormir pode dificultar a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, afetando assim nossa saúde a longo prazo. À medida que navegamos pelo oceano do conhecimento, é evidente que a compreensão do sono percorreu um longo caminho, desde as teorias freudianas que nos abriram a mente para o mundo onírico, até os avanços neurocientíficos que iluminaram os processos biológicos por trás de cada fase do sono. Essa jornada foi marcada pela curiosidade insaciável de cientistas e psicanalistas que, por meio de suas investigações, desvelaram os intrincados mecanismos do sono. E assim nos encontramos em um ponto crucial, onde os legados de Freud, Kleitman, Asserinsky e muitos outros se entrelaçam em um tecido de conhecimento que nos convida a aprofundar ainda mais. Cada descoberta, cada teoria, cada experimento que trouxe à luz novos entendimentos, nos empurra a formular novas perguntas. A questão sobre o que realmente significam nossos sonhos e como podemos otimizar nosso sono para melhorar nossa saúde e qualidade de vida, é um tema de constante análise. O caminho para o entendimento do sono está repleto de maravilhas e mistérios ainda por resolver. Enfrentamos um novo capítulo nesta história, o complexo cenário dos sonhos e seus significados. A questão sobre o que os sonhos revelam sobre nossa psique, se são apenas manifestações aleatórias de nossa mente, ou se há um significado mais profundo por trás deles, é um tema de grande interesse. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no fascinante mundo dos sonhos, onde exploraremos seus mistérios, suas interpretações e como tem fascinado a humanidade ao longo da história. Prepare-se para uma viagem que promete desenterrar os segredos ocultos nas imagens fugazes que nos visitam enquanto dormimos. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a nos levar a explorar um fenômeno que tem fascinado a humanidade ao longo dos séculos: os sonhos. Desde tempos imemoriais, os sonhos têm sido vistos como portadores de mensagens divinas, espelhos da alma, ou até mesmo premonições do futuro. A questão sobre o que são realmente, por que sonhamos, e qual o significado dessas paisagens oníricas que visitamos todas as noites, é um tema de constante análise. Neste capítulo, nos aprofundaremos no complexo cenário dos sonhos, desvendando as camadas de significado que têm intrigado tanto cientistas quanto filósofos. Os sonhos são um fenômeno universal. Todos, em algum momento de nossas vidas, já experimentamos essa curiosa atividade mental durante o sono. No entanto, sua natureza continua sendo um mistério. Ao longo da história, diversas culturas trouxeram suas próprias interpretações sobre os sonhos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os sonhos eram considerados mensagens dos deuses, enquanto na cultura egípcia, acreditava-se que podiam prever o futuro.
Em outras tradições, os sonhos eram vistos como uma forma de comunicação com o além, uma ponte entre o físico e o espiritual. No entanto, à medida que avançamos em nosso entendimento científico, as interpretações evoluíram. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, foi um dos primeiros a abordar o tema sob uma perspectiva psicológica. Em sua obra A Interpretação dos Sonhos, publicada em 1899, Freud propôs que os sonhos são a manifestação de desejos reprimidos e conflitos internos. Segundo sua teoria, os sonhos atuam como um mecanismo de defesa, permitindo-nos explorar o que não conseguimos enfrentar em nossa vida consciente. Essa ideia revolucionou a forma como percebemos os sonhos, levando-nos a considerar que não são meras ilusões, mas janelas para nosso subconsciente. Ao longo do século XX, outros pesquisadores começaram a questionar e expandir as ideias de Freud. Com o desenvolvimento da neurociência, tornou-se evidente que os sonhos não possuem apenas dimensões psicológicas, mas também biológicas e fisiológicas. Durante o sono REM, a fase em que os sonhos são mais vívidos, nosso cérebro se ativa de maneira semelhante a quando estamos acordados. Estudos realizados com eletroencefalogramas demonstraram que as ondas cerebrais durante essa fase são surpreendentemente semelhantes às que experimentamos em estado de vigília. O significado disso em termos de nossa experiência onírica é um tema de grande interesse. Os cientistas começaram a teorizar que os sonhos poderiam desempenhar um papel crucial em nossa saúde mental e emocional. Um estudo realizado em 2007 pela Universidade de Harvard sugeriu que os sonhos poderiam ajudar a processar experiências emocionais, facilitando a integração de memórias e a regulação de nossas emoções. Dessa forma, os sonhos atuariam como um mecanismo de adaptação, ajudando nossa mente a lidar com o estresse e as dificuldades da vida cotidiana. A questão sobre por que alguns sonhos são tão absurdos e surrealistas, enquanto outros parecem incrivelmente realistas, é um mistério. Essa variabilidade pode ser um reflexo de como nosso cérebro processa a informação. No sonho, as áreas do cérebro responsáveis pela lógica e pelo raciocínio estão menos ativas, enquanto as áreas associadas à memória e à emoção estão mais envolvidas. Isso poderia explicar por que, em nossos sonhos, frequentemente encontramos cenários que desafiam as leis da física ou situações que não fariam sentido em nossa vida cotidiana. No entanto, os sonhos não são apenas um labirinto de simbolismo e significado, também são um fenômeno cultural. As sociedades criaram narrativas em torno deles, desde a interpretação dos sonhos na Bíblia, até o uso de sonhos em práticas xamânicas em diversas culturas indígenas. Em muitas comunidades, os sonhos são considerados sagrados e lhes é atribuído um poder especial. Por exemplo, na tradição dos nativos americanos, os sonhos são vistos como guias espirituais que podem oferecer respostas a perguntas profundas ou advertências sobre o futuro. O impacto dos sonhos na cultura popular também é inegável. Desde a literatura até o cinema, os sonhos têm sido uma fonte inesgotável de inspiração. Obras clássicas como Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll nos mostram o poder dos sonhos para explorar o absurdo e o fantástico. Atualmente, filmes como A Origem levaram essa fascinação a novas alturas, levantando questões sobre a natureza da realidade e o poder dos sonhos para influenciar nossas percepções. Ao longo dos séculos, a ciência tem buscado respostas às perguntas que os sonhos nos apresentam. No entanto, apesar dos avanços no estudo do sono, muitos aspectos continuam sendo elusivos. Recentemente, a pesquisa em neurociência começou a desvendar alguns desses segredos. Por exemplo, um estudo realizado em 2020 pelo Instituto Max Planck revelou que os sonhos podem estar relacionados à criatividade. Os participantes que tiveram sonhos vívidos sobre problemas que enfrentavam, mostraram um maior potencial para encontrar soluções inovadoras no dia seguinte. Isso sugere que, de alguma forma, nossos sonhos podem influenciar nossa capacidade de pensamento crítico e criatividade. No entanto, a ciência também levantou novas perguntas. Se os sonhos são tão importantes para nosso bem-estar, a questão sobre por que há pessoas que não lembram o que sonham é um tema de grande interesse. A amnésia onírica é um fenômeno comum. A maioria das pessoas não lembra mais de 90% de seus sonhos. Isso levou os pesquisadores a se perguntarem se a falta de lembrança dos sonhos poderia estar relacionada ao estresse,
a falta de sono ou até mesmo a qualidade do sono em geral. A questão sobre se, ao esquecer nossos sonhos, poderíamos estar perdendo uma parte vital de nossa experiência psíquica é um tema de constante análise. À medida que nos aprofundamos no mundo dos sonhos, é importante também considerar o que acontece quando nossos padrões de sono são interrompidos. A privação do sono pode ter consequências devastadoras, afetando não apenas nossa saúde física, mas também nossa saúde mental. A pesquisa demonstrou que a falta de sono pode aumentar a ansiedade e a depressão, e que pessoas com distúrbios do sono têm mais chances de experimentar dificuldades emocionais. Isso ressalta a necessidade de compreender não apenas os sonhos em si, mas também a importância do sono em sua totalidade. De fato, entender os sonhos nos leva a uma compreensão mais ampla de nossa biologia e psicologia. No final do dia, os sonhos são uma manifestação de nossa vida interior, um reflexo de nossas emoções, pensamentos e experiências. Eles nos convidam a explorar nosso mundo interno e a questionar nossas percepções da realidade. Através dessa exploração, podemos aprender mais sobre nós mesmos e sobre o que nos motiva, medos e desejos incluídos. Assim, o complexo cenário dos sonhos continua desafiando cientistas e sonhadores por igual. A busca por respostas se torna uma jornada que conecta a ciência com a experiência humana, revelando um território onde a lógica e a fantasia se entrelaçam. Neste paisagem onírica, os cientistas continuam explorando, armados com ferramentas e tecnologias avançadas, enquanto nós, como sonhadores, seguimos navegando pelo desconhecido sempre que fechamos os olhos. À medida que nos aproximamos do final deste capítulo, é importante refletir sobre como a compreensão dos sonhos pode influenciar nossa saúde e bem-estar. Essa conexão é crucial, pois nos leva a um tema fundamental, a relação entre o sono e a saúde. No próximo capítulo, aprofundaremos na vital importância do sono para nossa saúde física e mental, explorando como a privação do sono pode afetar nosso corpo e nossa mente de maneiras que nunca imaginamos. A questão sobre como a falta de sono pode impactar sua vida diária é um tema de grande interesse. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esse vínculo vital. A compreensão do sono avançou enormemente, mas ainda nos encontramos em um momento decisivo, onde a interseção entre o descanso e a saúde se torna cada vez mais clara e preocupante. A falta de sono não é simplesmente um inconveniente passageiro. É um fenômeno que pode alterar nossa fisiologia e abrir a porta para doenças crônicas. Assim como um jardim precisa de água e luz para florescer, nosso corpo necessita desse elixir noturno do sono para prosperar. A questão sobre o que acontece quando esse ciclo sagrado é interrompido é um tema de grande interesse. A privação do sono se tornou um problema de saúde pública de dimensões alarmantes. As estatísticas são contundentes. Cerca de 35% dos adultos em países como os Estados Unidos relatam menos de 7 horas de sono por noite, enquanto a Organização Mundial da Saúde alerta sobre suas repercussões na saúde física e mental. A questão sobre por que um simples ato como dormir pode ter um impacto tão profundo em nosso bem-estar reside no surpreendente design de nosso corpo, que está intrinsecamente ligado aos ritmos circadianos, esses ciclos biológicos que regem não apenas o sono, mas também a produção hormonal, o metabolismo e, em última instância, nossa saúde em geral. Quando privamos nosso organismo do sono adequado, os efeitos são imediatos e devastadores. A privação do sono tem sido associada a um aumento no risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e distúrbios mentais como a ansiedade e a depressão. O Dr. Matthew Walker, autor do aclamado livro Por que Dormimos, aponta que a falta de sono não apenas afeta nosso humor e energia, mas altera nossa capacidade cognitiva e o sistema imunológico. Em uma série de experimentos, Walker e sua equipe descobriram que as pessoas com privação de sono apresentavam um desempenho cognitivo semelhante ao de indivíduos que haviam consumido álcool em excesso. A forma como algo tão essencial como o sono pode levar a um deterioro tão significativo de nossas capacidades é um tema de constante estudo. A relação entre o sono e a saúde não é simplesmente um jogo de causa e efeito, mas sim um complexo emaranhado de interações biológicas. Durante o sono, nosso corpo realiza uma série de funções vitais.
repara e regenera células, consolida a memória e regula o metabolismo. Nesse contexto, o sono atua como um mecanismo de limpeza, eliminando toxinas acumuladas no cérebro durante o dia. Esse processo é fundamental, pois foi demonstrado que a acumulação de proteínas tóxicas está vinculada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. A questão sobre o que acontece quando esse processo é interrompido é um tema de grande interesse. A privação do sono não apenas exacerba problemas existentes, mas também pode ser um desencadeador de novas condições. Por exemplo, aqueles que sofrem de insônia têm 300% mais chances de desenvolver distúrbios de ansiedade. A falta de sono afeta nossa capacidade de regular as emoções, o que pode levar a uma espiral descendente de estresse e mal-estar emocional. Nesse sentido, o sono se torna uma espécie de guardião de nossa saúde mental, protegendo-nos das tempestades emocionais que todos enfrentamos. A conexão entre o sono e a saúde física também é fascinante. Estudos recentes revelaram que a privação do sono pode alterar o equilíbrio hormonal que regula nosso apetite. A grelina, o hormônio que estimula a fome, se eleva, enquanto a leptina, que indica saciedade, diminui. Isso pode levar a um aumento no consumo de alimentos e, consequentemente, ao aumento de peso. Esse ciclo vicioso não apenas impacta a nossa aparência física, mas também nos torna mais suscetíveis a doenças metabólicas. A ciência começou a desvendar esses mecanismos, e os resultados são surpreendentes. Pesquisadores da Universidade de Chicago realizaram um estudo em que um grupo de participantes foi privado de sono durante 2 noites. Após esse período, os sujeitos mostraram um aumento significativo na resistência à insulina, um fator de risco-chave para diabetes tipo 2. Essa descoberta ressalta a importância do sono não apenas como um tempo de descanso, mas como um componente essencial na regulação de nossas funções metabólicas. No entanto, apesar dessas descobertas, a sociedade moderna parece estar presa em uma armadilha da vigília. As exigências laborais e sociais, a pressão para ser produtivo e o uso excessivo de tecnologia, fizeram com que o sono se tornasse uma das primeiras vítimas de nosso estilo de vida frenético. A questão sobre se estamos dispostos a sacrificar nossa saúde por algumas horas adicionais de atividade, pode ter repercussões profundas em nossa qualidade de vida e longevidade. As consequências dessa falta de sono são evidentes. A privação crônica do sono não apenas afeta nossa saúde física, mas também tem implicações significativas para a saúde pública. O Dr. Charles Czeisler, especialista em sono na Universidade de Harvard, revela que a falta de sono está relacionada a um aumento nos acidentes automobilísticos e de trabalho. A sonolência ao volante pode ser tão perigosa quanto dirigir sob a influência do álcool. Esse fenômeno não apenas afeta aqueles que dormem pouco, também coloca em risco a vida de quem compartilha a estrada. Enquanto exploramos a conexão entre o sono e a saúde, é essencial considerar não apenas a quantidade de horas que passamos dormindo, mas também a qualidade desse sono. A fragmentação do sono, que pode ser causada por distúrbios como a apneia do sono, interfere nas fases do sono reparador, limitando os benefícios que podemos obter dele. Nesse sentido, o sono se torna um quebra-cabeça que devemos resolver para garantir nossa saúde e bem-estar. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão de como melhorar a qualidade do sono. Estratégias como a higiene do sono, que incluem a criação de um ambiente propício para dormir, a regulação da exposição à luz e o estabelecimento de rotinas de sono, podem fazer uma grande diferença. Além disso, a conscientização sobre a importância de desconectar das telas antes de dormir está ganhando terreno na luta contra a privação do sono. No entanto, existe um aspecto ainda mais intrigante nessa relação: a possibilidade de utilizar o sono como uma ferramenta terapêutica para combater doenças crônicas. Pesquisas em andamento estão explorando como a melhoria dos padrões de sono pode influenciar o tratamento de distúrbios como a depressão, a ansiedade e até algumas doenças autoimunes. A ideia de que um sono reparador possa ser parte de uma abordagem terapêutica integral é um horizonte esperançoso que poderia mudar a forma como abordamos a saúde. Ao olharmos para o futuro, devemos lembrar que o sono é um pilar fundamental de nossa existência. Não é apenas um estado passivo, é um processo ativo que influencia todos os aspectos de nossa vida.
A conexão entre o sono e a saúde é um lembrete poderoso de que cuidar da nossa qualidade de sono é cuidar de nós mesmos. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como a tecnologia moderna alterou nossos padrões de sono e se tornou um aliado ou um inimigo em nossa busca por um descanso reparador. A questão sobre se estamos realmente no controle de nossas noites, ou se entregamos esse poder a nossos dispositivos pode nos surpreender. Essa crise não tardaria a se manifestar em um canto insuspeitado de nossas vidas: a tecnologia moderna. Em um mundo cada vez mais digitalizado, a pergunta que paira sobre nós é se os dispositivos que nos conectam ao mundo são aliados em nossa busca por um sono reparador ou inimigos silenciosos que perturbam nossa paz noturna. A chegada dos smartphones, tablets e computadores transformou radicalmente a forma como nos relacionamos com o nosso entorno. A questão sobre quais efeitos essa transformação tem em nosso sono é um tema de grande interesse. Para entender essa complexa relação, primeiro devemos explorar como a luz azul emitida pelas telas desses dispositivos interfere em nossos ritmos biológicos. Esse fenômeno está ligado à produção de melatonina, o hormônio que regula nosso ciclo de sono. Quando estamos expostos à luz azul, especialmente nas horas que antecedem o sono, nosso cérebro recebe sinais que indicam que é hora de estar acordados. Essa confusão pode levar a um atraso na aparição do sono, afetando a qualidade e a duração do mesmo. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard revelou que a exposição à luz azul pode suprimir a produção de melatonina em até 50%. Imagine o que isso significa para milhões de pessoas que verificam seus telefones logo antes de dormir. Esse hábito aparentemente inofensivo pode estar alterando nosso relógio biológico e, portanto, nossa saúde. A quantidade de horas de sono que perdemos simplesmente rolando pelas redes sociais é uma questão que convida à reflexão. No entanto, a tecnologia não atua apenas como um intruso. Também tem o potencial de ser um aliado. Aplicativos projetados para monitorar o sono e gadgets que emitem sons relaxantes estão na vanguarda dessa mudança. Essas ferramentas podem nos ajudar a entender melhor nossos padrões de sono e a adotar hábitos mais saudáveis. Desde aplicativos que analisam a qualidade do sono até dispositivos que simulam o amanhecer em nosso quarto, a tecnologia pode nos guiar em direção a um descanso mais reparador. A questão sobre até que ponto podemos confiar nessas ferramentas, se são realmente eficazes ou simplesmente uma ilusão de controle em um mundo onde o descanso se tornou um luxo, é um tema de constante debate. A resposta a essa pergunta reside na qualidade dos dados que coletam, e em como interpretamos esses resultados. A ciência por trás dos aplicativos de sono é fascinante. Utilizam algoritmos que analisam nossos movimentos e padrões de respiração durante a noite. No entanto, a interpretação desses dados é fundamental. Muitas vezes, as pessoas se obsessam com os números, preocupando-se com a quantidade de horas que dormiram em vez da qualidade do seu sono. Essa obsessão pode levar a um ciclo vicioso de ansiedade que, ironicamente, afeta ainda mais nosso descanso. A questão sobre se é possível que, em nossa busca por melhorar o sono, estejamos criando novas fontes de estresse, é um tema de grande interesse. Além dos dispositivos pessoais, a tecnologia influenciou o design de nossos ambientes de descanso. Desde luzes reguláveis que imitam ciclos naturais de luz até colchões inteligentes que se ajustam às nossas preferências de firmeza, a inovação criou um novo padrão na experiência do sono. No entanto, essa constante busca pela perfeição pode nos levar a esquecer o essencial: a necessidade de desconectar. Em um mundo onde estamos sempre conectados, a ideia de desconectar antes de dormir parece um desafio monumental. As redes sociais, em particular, se tornaram um fenômeno que transforma a forma como experimentamos a noite. A constante estimulação que oferecem pode dificultar a transição para um estado de relaxamento. O Fear of Missing Out, FOMO, ou medo de perder algo, se intensifica ao ver as postagens de nossos amigos e familiares em redes como Instagram ou Facebook. Esse fenômeno não apenas interfere em nossa paz mental, mas também pode provocar uma falta de sono. A forma como podemos encontrar um equilíbrio entre a conexão e o descanso nesta era digital é um tema de constante estudo. Um estudo da Universidade de Pittsburgh
descobriu que o uso excessivo das redes sociais estava associado a uma maior incidência de insônia e problemas de sono em jovens adultos. Essa descoberta ressalta a necessidade de sermos conscientes de nossas interações digitais, especialmente nas horas que antecedem o sono. A pergunta sobre se podemos aprender a estabelecer limites em nossa vida digital para melhorar nossa qualidade de sono surge de forma natural. A resposta pode estar na prática da higiene do sono, um conjunto de hábitos e comportamentos que promovem um sono saudável. Estabelecer uma rotina noturna que limite o uso de dispositivos eletrônicos, criar um ambiente propício para o descanso e praticar técnicas de relaxamento podem ser passos eficazes em direção à melhoria do nosso sono. No entanto, implementar essas práticas em um mundo onde a tecnologia é onipresente pode ser um desafio. Nesse contexto, a educação sobre o sono se torna essencial. A sociedade precisa compreender o impacto que a tecnologia tem sobre seu descanso. Os profissionais de saúde estão começando a abordar o tema, promovendo a conscientização sobre a importância de uma boa higiene do sono e o papel que os dispositivos desempenham nisso. A questão sobre se, à medida que a ciência do sono avança, também o fará nossa capacidade de nos adaptar a um mundo em constante conexão, é um tema de grande interesse. A chave pode estar em encontrar um equilíbrio entre os benefícios e as desvantagens da tecnologia. É possível que, ao aprender a utilizar a tecnologia de maneira consciente, possamos convertê-la em uma ferramenta que apoie, em vez de obstruir, nosso sono. A ciência nos oferece uma perspectiva fascinante sobre como os dispositivos podem ser aliados em nossa busca por descanso, mas para aproveitar seu potencial, devemos ser proativos no estabelecimento de limites. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como o sono varia ao longo de nossas vidas, desde a infância até a velhice, e como essas etapas influenciam nossas necessidades de descanso. A compreensão dessas variações não apenas enriquecerá nossa perspectiva sobre o sono, mas também nos permitirá apreciar como nossa relação com o descanso evolui com o tempo. A questão sobre se estamos prontos para descobrir como o sono se transforma à medida que crescemos é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo do sono, é impossível não considerar como esse crucial processo biológico evolui ao longo de nossa vida. Desde o primeiro choro de um recém-nascido até os sussurros de um idoso que recorda sonhos passados, o sono se transforma, adaptando-se às necessidades e desafios de cada etapa de nossa existência. Essa variabilidade nos padrões de sono não é apenas um fenômeno notório, é um testemunho do surpreendente design do corpo humano, um mecanismo que responde aos imperativos biológicos e sociais de cada fase da vida. Na infância, o sono é um companheiro constante e vital. Os recém-nascidos, por exemplo, dormem entre 14 e 17 horas por dia, e seu sono não é apenas prolongado, mas também profundamente polifásico. Isso significa que, em vez de ter um ciclo de sono longo e contínuo, os bebês experimentam múltiplas sonecas ao longo do dia. Esse padrão é essencial para seu desenvolvimento, já que o sono profundo, particularmente durante a fase REM, desempenha um papel crucial na formação de conexões neuronais e no crescimento cerebral. A questão sobre por que os bebês parecem sonhar com tanta intensidade reside na necessidade de processar as informações que absorvem a cada dia, desde a voz de seus pais até as cores e formas de seu entorno. À medida que as crianças crescem, seus padrões de sono começam a mudar. Por volta dos 2 anos, o sono começa a se consolidar em um ciclo mais monofásico, onde a soneca se torna um único período de sono noturno. Durante essa etapa, as crianças necessitam de entre 11 e 14 horas de sono. A qualidade do sono se torna um fator crítico, já que estudos demonstraram que a privação do sono na infância pode ter consequências a longo prazo no desempenho acadêmico e no desenvolvimento emocional. A forma como algo tão pequeno como a falta de sono pode influenciar a capacidade de uma criança para aprender e socializar é um tema de grande interesse. Os pesquisadores descobriram que o sono ajuda a consolidar a memória e a regular as emoções, 2 componentes essenciais para o bem-estar de uma criança. Ao chegar à adolescência, a situação se complica ainda mais. Esse período da vida é caracterizado por mudanças hormonais que afetam o ciclo circadiano,
a rede biológica que regula nossos padrões de sono e vigília. Os adolescentes tendem a experimentar um atraso em seu relógio biológico, o que significa que se sentem mais alertas durante a noite e têm dificuldades para acordar cedo pela manhã. Esse fenômeno, frequentemente chamado de síndrome da fase atrasada do sono, é uma adaptação evolutiva que permite aos jovens explorar o mundo exterior e socializar em um momento crítico de seu desenvolvimento. No entanto, a realidade da vida moderna com horários escolares que começam cedo, pode levar a uma privação crônica do sono. O impacto disso em sua saúde é um tema de constante estudo. Estudos têm vinculado a falta de sono em adolescentes a uma variedade de problemas, desde o aumento da ansiedade e da depressão até um pior desempenho acadêmico. Nesse sentido, o sono não é apenas um luxo, mas uma necessidade fundamental que deve ser atendida. Com a chegada da idade adulta, os padrões de sono continuam a evoluir. Nessa etapa, os adultos costumam precisar de entre 7 e 9 horas de sono por noite. No entanto, a vida moderna, com suas demandas laborais e sociais, muitas vezes interfere na qualidade e quantidade do sono. O trabalho noturno, o estresse e o uso excessivo de dispositivos eletrônicos contribuem para um fenômeno alarmante, a epidemia do insônia. A forma como algo tão cotidiano como o estresse laboral pode afetar nosso sono se encontra na conexão entre o cérebro e os hormônios do estresse, que podem alterar nossa capacidade de alcançar as fases mais profundas do sono. A privação do sono em adultos não apenas afeta o desempenho cognitivo, mas também está associada a um maior risco de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. A necessidade de cuidar do nosso sono se torna então um imperativo de saúde pública. À medida que as pessoas entram na terceira idade, o sono se torna um terreno ainda mais complexo. A duração do sono tende a diminuir, e muitos idosos experimentam uma fragmentação do sono, acordando várias vezes durante a noite. Isso pode ser uma consequência natural do envelhecimento, mas também pode estar relacionado a condições médicas, efeitos colaterais de medicamentos ou distúrbios do sono. A qualidade do sono se torna um tema de grande preocupação, já que a falta de um sono reparador pode afetar a memória, o humor e a saúde em geral. A forma como se pode abordar essa realidade é um tema de grande interesse. As pesquisas sugerem que manter uma rotina de sono regular, praticar a higiene do sono e abordar problemas de saúde subjacentes podem ajudar a melhorar a qualidade do sono em pessoas mais velhas. Ao longo dessa travessia pelas diferentes etapas da vida, é fascinante observar como as necessidades de sono se entrelaçam com nossa saúde física, emocional e social. Desde o momento em que nascemos até nossos anos dourados, o sono atua como um farol que guia nosso bem-estar. No entanto, em cada etapa, também se apresentam desafios únicos que requerem atenção e adaptação. A ciência do sono não é apenas um campo de estudo, é uma janela para a compreensão de como vivemos, crescemos e envelhecemos. Nesse sentido, a exploração dos distúrbios do sono se torna crucial. A questão sobre o que acontece quando o sono, que deveria ser um refúgio reparador, se torna um campo de batalha é um tema de grande interesse. No próximo capítulo desvendaremos o mundo oculto dos distúrbios do sono, explorando fenômenos como a insônia e a apneia do sono, e suas implicações para a saúde pública. É uma jornada que nos levará a compreender a fragilidade do sono, e a necessidade urgente de abordá-lo em um mundo cada vez mais agitado. Essa crise não tardaria a se manifestar, e o faria de maneiras surpreendentes. No vasto e complexo mundo do sono, nem todos os indivíduos experimentam o descanso reparador que a natureza projetou para nós. De fato, milhões de pessoas em todo o mundo lutam todas as noites contra distúrbios do sono que transformam o ato de dormir em uma batalha. Hoje, nos aprofundaremos nesse mundo oculto, desvendando os distúrbios do sono mais comuns e suas implicações para a nossa saúde pública. A insônia, talvez o distúrbio do sono mais conhecido, afeta uma porcentagem significativa da população. A questão sobre o que realmente acontece quando a mente se recusa a ceder ao sono é um tema de grande interesse. A insônia é definida como a dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir.
Essas experiências são mais do que simples inconvenientes. Podem ter consequências devastadoras na qualidade de vida de uma pessoa. Estudos indicam que as pessoas que sofrem de insônia crônica têm um risco maior de desenvolver distúrbios de saúde mental, doenças cardiovasculares e problemas metabólicos. A falta de sono afeta não apenas a mente, mas também o corpo, em um ciclo vicioso que pode ser difícil de romper. Os pesquisadores começaram a desmembrar os fatores que contribuem para a insônia, que vão desde o estresse e a ansiedade até a exposição à luz azul das telas e o consumo de substâncias como cafeína e álcool. A neurociência revelou que a insônia pode estar relacionada a disfunções nos circuitos cerebrais que regulam o sono, como o sistema de neurotransmissores que inclui a serotonina e a dopamina. A questão sobre por que algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras é um tema de constante análise. A genética também desempenha um papel crucial, assim como o ambiente em que vivemos, o que ressalta a complexidade desse distúrbio que muitas vezes se sente como um labirinto sem saída. À medida que nos aprofundamos no terreno da apneia do sono, outro distúrbio que ganhou notoriedade na última década, encontramos um fenômeno igualmente inquietante. A apneia do sono é caracterizada por interrupções breves na respiração durante o sono, o que pode levar a uma diminuição alarmante nos níveis de oxigênio no sangue. Os episódios de apneia podem ser tão breves quanto alguns segundos ou se estender além de 1 minuto. Imagine acordar repetidamente durante a noite sem estar ciente disso, apenas para se sentir exausto no dia seguinte. Essa é a realidade para milhões de pessoas que sofrem de apneia obstrutiva do sono, a forma mais comum, onde as vias respiratórias são bloqueadas temporariamente pelo colapso dos músculos da garganta. Os efeitos da apneia do sono transcendem a simples fadiga. Ela tem sido associada a uma série de complicações sérias, incluindo hipertensão, doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Mas o mais surpreendente é como esse distúrbio pode influenciar a saúde pública em geral. A apneia do sono não afeta apenas o indivíduo. Sua presença na população pode ter um impacto considerável na produtividade no trabalho, na segurança nas estradas e nos custos de assistência médica. De fato, estima-se que a apneia do sono não diagnosticada contribua para milhares de acidentes automobilísticos a cada ano, o que sublinha a urgência de reconhecer e tratar esse distúrbio. A conexão entre o sono e a saúde pública é profunda e multifacetada. Quando as pessoas não dormem o suficiente, ou sofrem de distúrbios do sono, não apenas seu bem-estar pessoal diminui, mas também surgem impactos econômicos e sociais. Em um mundo onde a produtividade e a saúde mental são essenciais, a falta de sono se torna um inimigo comum que afeta a todos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a insônia e a apneia do sono são 2 dos distúrbios mais prevalentes em nível global, o que levanta questões urgentes. Como podemos abordar essa crise de saúde, e quais medidas podem ser implementadas para aumentar a conscientização e facilitar o diagnóstico e tratamento desses distúrbios, são temas de grande interesse. As intervenções podem variar desde mudanças no estilo de vida, como a melhoria da higiene do sono, até o uso de tecnologias emergentes, como dispositivos de monitoramento do sono. A terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado um tratamento eficaz para a insônia, ajudando as pessoas a mudarem os padrões de pensamento que contribuem para sua incapacidade de dormir. Por outro lado, a apneia do sono muitas vezes requer o uso de dispositivos como CPAP, que ajudam a manter as vias respiratórias abertas durante a noite. No entanto, apesar desses avanços, é vital reconhecer que o acesso à assistência médica e ao tratamento adequado continua sendo uma barreira significativa para muitos. A estigmatização dos distúrbios do sono e a falta de compreensão na sociedade podem levar as pessoas a se sentirem envergonhadas de buscar ajuda. Muitas vezes, os sintomas dos distúrbios do sono são ignorados ou mal interpretados, e é aqui que a educação desempenha um papel crucial. Informar a população sobre a importância do sono e como identificar os sinais de distúrbios do sono pode ser um primeiro passo essencial em direção a uma solução. Além disso, a pesquisa continua a lançar luz sobre os efeitos a longo prazo da privação do sono e dos distúrbios relacionados.
Novos estudos sugerem que a qualidade do sono pode influenciar nossa capacidade de aprender e lembrar, assim como o funcionamento do nosso sistema imunológico. A questão sobre se um sono insuficiente não apenas nos faz sentir cansados, mas também nos torna mais vulneráveis a doenças, é um campo que merece mais atenção. Nesta jornada pelo mundo oculto dos distúrbios do sono, descobrimos que não se trata apenas de um problema individual, mas que afeta a sociedade como um todo. A falta de sono e os distúrbios do sono não são simplesmente inconvenientes, são questões de saúde pública que requerem uma resposta coordenada e compassiva. Agora, ao olharmos para o futuro, é essencial que continuemos investigando e promovendo uma cultura que valorize o sono como um componente crucial de nossa saúde e bem-estar. À medida que encerramos este capítulo sobre os distúrbios do sono, nos preparamos para explorar um tema igualmente fascinante: como diversas culturas ao redor do mundo percebem e valorizam o sono. Desde rituais tradicionais até práticas modernas, o sono é um mosaico de significados que reflete nossas crenças e valores mais profundos. Os segredos que nos revelam essas diversas perspectivas sobre o sono são um tema de grande interesse. A resposta nos espera no próximo capítulo, onde desvendaremos a rica tapeçaria cultural que envolve o ato de sonhar. O estudo dos distúrbios do sono nos levou a compreender não apenas a biologia por trás do nosso descanso, mas também a rica diversidade de modos como as diferentes culturas percebem e valorizam o sono. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo da relação entre o sono e a cultura, é evidente que esse fenômeno humano não é um mero ato biológico, mas está entrelaçado com as crenças, tradições e práticas das sociedades ao redor do mundo. A questão sobre o que o sono nos diz sobre a identidade cultural, e como ele influencia nossas interações sociais e espirituais, é um tema de grande interesse. Em muitas culturas indígenas, o sono é associado a um mundo espiritual, um espaço onde se entrelaçam o presente e o além. Para os povos indígenas da América do Norte, por exemplo, os sonhos são considerados uma porta de acesso à sabedoria ancestral. Os xamãs, em particular, interpretam os sonhos como mensagens dos espíritos ou visões que podem guiar a comunidade. Essa visão do sonho como um meio de comunicação com o mundo espiritual ressalta sua importância além da simples necessidade biológica. Em contraste, na cultura japonesa, o conceito de inemuri reflete uma percepção única do sono. Este termo refere-se à prática de dormir em público, um fenômeno que é observado em trens, escritórios e até mesmo em espaços públicos. No Japão, o ato de dormir não é visto como um sinal de preguiça, mas como uma indicação de dedicação e esforço. Aqui, o sono se torna uma forma de recarga, um tempo que se toma para restaurar o corpo e a mente diante das exigências da vida moderna. Essa relação com o sono destaca como as perspectivas culturais podem influenciar as normas sociais e a aceitação de comportamentos que em outras sociedades poderiam ser vistos como inadequados. À medida que viajamos para o sul da Ásia, encontramos a tradição da siesta, em países como Espanha e México, onde o descanso ao meio-dia é quase sagrado. Para muitas pessoas nessas culturas, a siesta não é apenas um momento de alívio do calor, mas também um ritual que promove a coesão familiar e social. Nesse contexto, o sono se torna uma ferramenta que fortalece os laços comunitários, permitindo que as famílias se reúnam e compartilhem um momento de tranquilidade em meio a um dia agitado. A forma como um simples descanso pode influenciar a dinâmica social de uma comunidade é um tema de grande interesse. Ao explorar outras culturas, como a escandinava, uma das práticas mais intrigantes é a dos dormitórios de sono, ou sleep pods, que se popularizaram em algumas cidades. Essa abordagem moderna do sono reflete uma necessidade contemporânea de priorizar o descanso em meio a um mundo acelerado. As empresas estão começando a reconhecer o valor do sono para a produtividade e a criatividade, o que leva a uma transformação na forma como consideramos o sono no âmbito laboral. Aqui, o sono se reinventa como um recurso valioso essencial para o bem-estar pessoal e profissional. No entanto, nem todas as culturas veem o sono de maneira positiva. Em algumas sociedades, o insônia ou a dificuldade para dormir são estigmatizados, o que pode levar a uma maior pressão social para cumprir com as expectativas de um sono reparador.
Esse estigma pode resultar em uma falta de apoio para aqueles que lutam com distúrbios do sono, o que ressalta a importância da educação e da conscientização sobre a saúde do sono em um contexto cultural. A forma como podemos desmistificar o sono e seus distúrbios em nossas comunidades para fomentar um ambiente mais compreensivo e solidário é um tema de constante análise. No âmbito da mitologia e da literatura, o sono tem sido uma fonte de inspiração e mistério. Desde os antigos mitos gregos, onde Hipnos, o deus do sono, era retratado como uma figura que podia influenciar a psique humana, até as obras de Shakespeare, onde os sonhos frequentemente revelam verdades ocultas. O sono tem sido um tema recorrente na narrativa humana. Essas histórias não apenas refletem a fascinação pelo sono, mas também nos oferecem uma janela para a compreensão cultural de seu significado. A questão sobre o que nossos sonhos revelam sobre nossas esperanças, medos e desejos mais profundos é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos no estudo da relação entre o sono e a cultura, é crucial reconhecer a influência da globalização nessas práticas. O intercâmbio cultural levou a uma fusão de ideias e tradições, onde as práticas de sono de uma cultura podem influenciar outra. Por exemplo, a crescente popularidade da meditação e do mindfulness no Ocidente levou a um renovado interesse nas práticas de sono que incorporam a atenção plena e o relaxamento. Esse intercâmbio cultural não apenas enriquece nossa compreensão do sono, mas também nos brinda ferramentas para melhorar nossa qualidade de descanso. O sono é um fenômeno global, mas sua interpretação e valor variam consideravelmente. Algumas culturas o veem como uma viagem espiritual, outras como um tempo de descanso vital em meio à vida cotidiana, e outras como um recurso que deve ser maximizado para o sucesso pessoal. Essas perspectivas diversas nos mostram que o sono, embora biologicamente necessário, também é profundamente cultural e emocional. A forma como vivemos, trabalhamos e sonhamos está intrinsecamente conectada às nossas raízes culturais, e ao explorar essas diferenças, podemos aprender não apenas sobre o sono, mas também sobre nós mesmos e nossas sociedades. Ao avaliar essas variadas perspectivas, surge uma pergunta fascinante. A questão sobre se o entendimento cultural do sono poderia nos ajudar a abordar os problemas modernos associados à privação do sono e os distúrbios relacionados, e se podemos aprender com as tradições que valorizam o descanso e a conexão social, para melhorar nossa saúde em um mundo onde o ritmo frenético muitas vezes nos afasta da importância de dormir bem, é um tema de constante análise. Em conclusão, o sono é um fenômeno que transcende a biologia e adentra o âmbito da cultura e da identidade humana. Enquanto exploramos as diferentes formas como as culturas valorizam o sono, percebemos que, apesar das diferenças, há um fio comum que une a humanidade: a necessidade de descansar, sonhar e, em última instância, encontrar significado nesse processo. À medida que continuamos nossa jornada, nos dirigimos para um futuro onde o estudo do sono poderia revolucionar nossa compreensão de sua importância na saúde e no bem-estar, abrindo novas portas para a inovação e a ciência. A questão sobre quais descobertas nos aguardam nesse campo em constante evolução é um tema de grande interesse. No próximo capítulo, exploraremos como a inovação e a ciência estão moldando nosso entendimento do sono, abrindo novas oportunidades para melhorar nossas vidas. O avanço no estudo do sono está prestes a revelar um futuro cheio de possibilidades. Enquanto exploramos as inovações e a ciência emergente, podemos ver como essa disciplina está à beira de uma revolução. As tecnologias e técnicas que estão surgindo prometem não apenas melhorar nossa compreensão do sono, mas também transformar a maneira como o gerenciamos em nossas vidas diárias. A crise do sono que exploramos no capítulo anterior, marcada pela privação e pelos distúrbios do sono, levou a comunidade científica a buscar soluções inovadoras. A questão sobre quais ferramentas a ciência nos oferece para abordar esses problemas é um tema de grande interesse. Desde dispositivos portáteis que monitoram nossos ciclos de sono até aplicativos que analisam nossos padrões de descanso, a tecnologia se torna um aliado crucial em nossa luta por um sono reparador. Imagine um futuro em que, ao acordar, um simples aplicativo em seu telefone não apenas informe sobre a qualidade do seu sono, mas também ofereça recomendações personalizadas com base em dados coletados de suas noites anteriores.
Isso não é mais apenas uma ideia de ficção científica, é uma realidade emergente. Os dispositivos de monitoramento do sono, como pulseiras e relógios inteligentes, estão equipados com sensores que medem variáveis como frequência cardíaca, movimento e temperatura corporal. Esses dados se combinam para criar um retrato detalhado de como dormimos, permitindo-nos ajustar hábitos e rotinas para melhorar a qualidade do descanso. No entanto, a ciência por trás do sono vai muito além da monitorização. Pesquisas recentes estão começando a desvendar os segredos da neurociência do sono. Por exemplo, estudos da Universidade de Stanford demonstraram que a manipulação da atividade neuronal durante o sono pode influenciar os processos de memória e aprendizado. É fascinante pensar que o sono pode ser uma espécie de programador de nossa mente, ajudando-nos a consolidar o que aprendemos durante o dia. A neurociência do sono pode estar no auge de uma nova era no aprendizado e no desempenho humano. Dentro desse campo, novas terapias também estão sendo desenvolvidas para tratar distúrbios do sono. A terapia cognitivo-comportamental se tornou um padrão para tratar a insônia, mas agora métodos mais inovadores estão sendo explorados. Pesquisadores do Instituto Nacional do Sono e da Doença Respiratória dos Estados Unidos estão estudando a estimulação elétrica do cérebro como uma forma de regular os padrões de sono. Essa abordagem poderia, no futuro, oferecer alternativas aos medicamentos, que muitas vezes têm efeitos colaterais indesejados. Além disso, o uso da inteligência artificial está começando a mudar a forma como entendemos e abordamos o sono. Algoritmos avançados podem analisar grandes quantidades de dados sobre o sono para encontrar padrões que muitas vezes são invisíveis a olho nu. Imagine um futuro em que uma inteligência artificial possa prever os momentos em que é mais provável que experimentemos insônia, permitindo-nos tomar medidas preventivas. Essa abordagem proativa não apenas poderia melhorar a qualidade do sono individual, mas também ter implicações significativas para a saúde pública em geral. A pesquisa sobre os benefícios da soneca também está ganhando impulso. Em um mundo que valoriza a produtividade e a eficiência, a questão sobre o que aconteceria se redescobríssemos a arte de dormir durante o dia é um tema de grande interesse. Estudos da Universidade de Harvard demonstraram que sonecas curtas podem melhorar a memória e o desempenho cognitivo. A ideia de incorporar pausas programadas em nossas rotinas diárias poderia ser a chave para uma maior produtividade e bem-estar. À medida que a ciência apoia esses benefícios, poderíamos ver uma mudança cultural na forma como valorizamos o sono, tanto de dia quanto de noite. Por outro lado, a exploração da relação entre o sono e a saúde mental também está ganhando força. Pesquisadores da Universidade de Oxford encontraram conexões entre a qualidade do sono e distúrbios como ansiedade e depressão. Esse vínculo poderia abrir a porta para tratamentos mais integrais que abordem simultaneamente a saúde mental e os problemas de sono, criando uma abordagem holística para o bem-estar. À medida que avançamos para um futuro onde a ciência do sono se entrelaça com a tecnologia, é essencial considerar as implicações éticas desses avanços. A privacidade dos dados se torna um tema crucial, à medida que nossos hábitos de sono se tornam cada vez mais transparentes. A questão sobre se estamos dispostos a sacrificar nossa intimidade pelo conhecimento é um tema de constante debate. A resposta a essa pergunta não dependerá apenas dos cientistas e desenvolvedores, mas também de nós, os usuários. Assim, o futuro do sono não se baseia apenas em inovações tecnológicas, mas também em um diálogo constante sobre como queremos que a ciência e a tecnologia se integrem em nossas vidas. A maneira como abordarmos esse diálogo determinará se esses avanços se tornam ferramentas de empoderamento ou um novo tipo de controle. Ao olhar para frente, não podemos ignorar a importância de continuar nos educando e nos adaptando a essas mudanças. A ciência do sono está em constante evolução, e com ela, nossas percepções sobre o que significa dormir bem também devem mudar. A educação pública sobre a importância do sono e como otimizá-lo é mais crucial do que nunca. A forma como podemos garantir que as pessoas compreendam o valor do sono em um mundo cheio de distrações e exigências é um tema de grande interesse. A divulgação científica desempenha um papel fundamental nessa missão. Nesse sentido, fica claro que o futuro do sono é um mosaico de inovação, ciência e ética.
À medida que as fronteiras do nosso conhecimento se expandem, nos é apresentada uma oportunidade inigualável para reimaginar a forma como entendemos e nos relacionamos com o sono. A ciência não apenas nos fornece respostas, mas também nos convida a questionar e explorar ainda mais. Portanto, a pergunta não é apenas o que nos reserva o futuro do sono, mas como escolheremos navegar por esse novo território cheio de possibilidades. Nesse contexto, nos dirigimos ao próximo capítulo, onde abordaremos o fascinante mosaico que compõe a relação entre o sono e a cultura. Desde as práticas ancestrais até as visões modernas, veremos como o sono continua sendo um terreno fértil para a exploração e a reflexão. A questão sobre quais significados e costumes surgiram em torno do sono ao longo da história é um tema de grande interesse. Prepare-se para descobrir um mundo onde o sono se entrelaça com a vida cultural, oferecendo uma rica diversidade de perspectivas sobre um fenômeno que todos compartilhamos. À medida que nos aprofundamos neste capítulo final, lembramos da emocionante jornada que compartilhamos ao longo dos 13 capítulos de nosso documentário. Desde o complexo cenário do sono, que nos acompanhou desde os primórdios da humanidade, até as descobertas mais recentes em neurociência, desvendamos um mundo fascinante e complexo. Cada fase do sono, cada sonho que exploramos, foi um tijolo na construção de nosso entendimento sobre este fenômeno vital que, embora muitas vezes negligenciado, é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. O sono tem sido objeto de admiração e estudo desde tempos imemoriais. Culturas antigas, como os egípcios e os gregos, o consideravam um estado sagrado, uma porta para o além. Para eles, os sonhos eram mensagens dos deuses, portadores de sabedoria e presságios. Ao longo da história, vimos como essas crenças evoluíram. Na Grécia clássica, filósofos como Aristóteles refletiram sobre o sono, lançando as bases para um estudo que se desenvolveria ao longo de séculos. Hoje, as pesquisas científicas nos levaram a compreender que o sono não é apenas um mistério poético, mas um processo biológico essencial que afeta cada célula de nosso corpo. Em nossa jornada aprofundamo-nos no funcionamento do relógio biológico, uma obra-prima do design evolutivo. Os ritmos circadianos, esses ciclos de aproximadamente 24 horas, são reguladores invisíveis que sincronizam nossas funções fisiológicas com o ciclo de luz e escuridão. A questão sobre como esse relógio interno afeta nosso sono encontra resposta na melatonina, um hormônio secretado pela glândula pineal que nos ajuda a regular o sono. À medida que a noite se aproxima, os níveis de melatonina aumentam, e com eles, a sensação de sonolência. Esse mecanismo não é apenas fascinante, mas também ressalta a importância de manter um ritmo circadiano saudável, especialmente em um mundo onde a luz artificial e as telas alteraram nossos padrões de descanso. Explorar as fases do sono foi igualmente revelador. Desde o sono leve até o sono de movimento ocular rápido, cada etapa desempenha um papel crucial na restauração de nosso organismo. Durante as fases não REM, nosso corpo repara e regenera tecidos, enquanto na fase REM, que se ativa várias vezes ao longo da noite, nosso cérebro está em plena atividade, processando informações e sonhando. A pergunta sobre por que sonhamos intrigou cientistas e filósofos igualmente. Alguns sugerem que os sonhos são um mecanismo de processamento emocional, ajudando-nos a enfrentar as experiências do dia a dia. Outros acreditam que são uma forma de praticar respostas a situações futuras, um ensaio geral na mente. No entanto, o sono não é apenas um tema de interesse acadêmico. Seu impacto na saúde pública é inegável. Durante o capítulo dedicado à saúde, examinamos como a privação do sono pode desencadear uma série de problemas que vão desde a diminuição da concentração até doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. A ciência demonstrou de maneira contundente que o sono insuficiente se correlaciona com taxas mais altas de mortalidade e morbidade. Esse vínculo ressalta a necessidade urgente de priorizar uma boa higiene do sono em nossas vidas, algo que, na voragem da vida moderna, muitas vezes esquecemos. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa compreensão do sono. No capítulo sobre tecnologia discutimos como os dispositivos móveis e as luzes artificiais reconfiguraram nossos padrões de sono.
A adição às telas, com sua luz azul ofuscante, altera a produção de melatonina, dificultando a conciliação do sono. Nesse contexto, torna-se vital refletir sobre como podemos utilizar a tecnologia como uma ferramenta para melhorar nosso descanso, em vez de prejudicá-lo. Aplicativos que monitoram o sono e dispositivos que simulam a luz natural estão surgindo como aliados em nossa busca por um sono reparador. Enquanto nos aproximamos da conclusão de nossa jornada, não podemos ignorar a diversidade cultural que envolve o sono. Em diferentes cantos do mundo, o sono e os sonhos têm significados diversos, desde o respeito e a veneração, até o medo e a superstição. Em algumas culturas indígenas, os sonhos são considerados um meio de comunicação com os ancestrais, oferecendo orientação e sabedoria. Essa diversidade de perspectivas enriquece nosso entendimento e nos convida a considerar o sono não apenas como um fenômeno biológico, mas também como um componente de nossa identidade cultural e social. E claro, não podemos esquecer os distúrbios do sono, que ganharam protagonismo em nossas conversas sobre saúde. A apneia do sono, a insônia e outros distúrbios são mais comuns do que se pensa, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A ciência começou a desvendar os mecanismos por trás dessas condições, mas ainda há muito a aprender. A busca por tratamentos eficazes e a compreensão de suas causas são desafios que enfrentamos no panorama atual da saúde pública. A questão sobre o que o futuro nos reserva no estudo do sono é um tema de grande interesse. Como exploramos no capítulo final, a pesquisa e a inovação continuam avançando a passos largos. A ciência do sono está em constante evolução, e cada descoberta abre novas portas para a compreensão desse fenômeno. Com tecnologias emergentes como a neurociência e a inteligência artificial, estamos começando a desvendar os segredos do sono de maneiras que antes pareciam inimagináveis. Essas ferramentas não apenas nos ajudarão a compreender melhor o sono, mas também poderão revolucionar a forma como tratamos os distúrbios do sono, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. Ao refletir sobre o legado de nossa jornada, é evidente que o sono continua sendo um vasto e misterioso continente a ser explorado. Cada noite, ao fechar os olhos, mergulhamos em um mundo que ainda nos surpreende e nos desconcerta. A ciência deu passos significativos, mas o sono, em sua essência, continua sendo um mistério. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e cada resposta nos aproxima um pouco mais de entender esse fenômeno que é tão vital para a nossa existência. Assim, ao concluir este capítulo e nossa jornada pelo fascinante mundo do sono, nos resta uma última pergunta a considerar. A questão sobre quanto mais podemos aprender sobre o sono e sua influência em nossas vidas é um tema de grande interesse. A busca pelo conhecimento é interminável, e o sono, com sua complexidade e seus segredos, permanecerá como um tema central em nosso entendimento da saúde humana. Nesta busca, nos encontramos na fronteira do conhecido e do desconhecido, onde a ciência e o mistério se entrelaçam. O sono não é apenas um estado de inatividade, mas uma viagem rumo ao desconhecido que todos compartilhamos. Neste vasto oceano de mistério e ciência, o sono nos convida a continuar explorando, a continuar perguntando, e acima de tudo, a continuar sonhando. No final, o verdadeiro legado do sono não é apenas seu impacto em nossa saúde, mas a conexão profunda que estabelece com nossa humanidade. Assim, enquanto percorremos a vida, lembremos que em cada sonho, em cada noite de descanso há um universo de possibilidades esperando para ser descoberto. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal.